Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nesta sexta-feira, neste dia 3 de maio de 2019, mais uma vez vos damos graças por estarmos em sua presença. Mais uma vez queremos entregar em suas mãos a nossa vida como oferta viva em suas mãos, como oferta viva no seu altar, para sermos usados por ti. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor nos libertar, pois está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, Senhor, muito obrigado por nos fazer livres em Ti, na Sua palavra. Muito obrigado por nos libertar das amarras da lei, da imposição da lei, da obrigação de cumprir toda a lei, pois nós não seremos capazes por nós de cumprir toda a lei, e por isso o Senhor Jesus Cristo veio como nosso substituto. Não que nós devamos andar em transgressão, em desobediência, não, Senhor, mas nós estamos conscientes da nossa limitação humana. Nós estamos conscientes que o único que conseguiu cumprir toda a lei, sem falhar em um só ponto, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e hoje se manifesta através da palavra de Deus, e nós nos colocamos diante dele com total subserviência e com plena dependência. Portanto, em nome de Jesus, portanto, amado irmão, amada irmã e amada igreja, mais uma vez, nesta sexta-feira, neste dia 3 de maio de 2019, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Nos manda falar para aqueles líderes que querem manter uma congregação à base de coação, à base de medo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele esteve aqui para nos libertar e não para nos aprisionar. O que mantém a membresia numa congregação é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que toca nos corações e mantém aquela pessoa ali naquela congregação. Por quê, amados? Porque Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 48, 49 e 50. Portanto, vejamos. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificares, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Portanto, o nosso Deus, amados, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Quando nós estamos numa congregação, quando nós estamos congregando, certamente, se nós somos templos do Espírito Santo de Deus, se nós somos a casa de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. E conforme está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas se nós estamos naquele local, Deus ali está. Se nós temos a certeza de que nós somos templos do Espírito Santo e casa de Cristo, certamente Deus vai estar naquele local, porque Ele está em nós, Ele habita em nós, e onde quer que nós formos, Deus irá conosco, Deus estará naquele local onde nós colocamos as plantas dos nossos pés, pois nós somos o seu templo, a sua casa, a sua morada,
a sua habitação. Nós não devemos deixar a nossa congregação, nós devemos, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Portanto, Hebreus capítulo 10, versículo 25a. Mas nós somos a casa de Cristo, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Nós devemos congregar, sim. Mas o que é estar numa congregação? É estar num grupo de pessoas, reunido a pessoas que têm o mesmo propósito de buscar a Deus, que estão afinadas no Evangelho de Deus, que estão afinadas na palavra de Deus, que estão buscando, que têm a consciência de que o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus, que estão buscando a verdade para serem libertas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, e pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Mas nós não devemos colocar na nossa mente, no nosso coração, de que aquele espaço físico onde nós estamos, que ali é a casa de Deus, que ali é a morada de Deus. Não. A casa de Deus somos nós, a morada de Deus somos nós, somos a casa de Cristo e o templo do Espírito Santo de Deus. Nós devemos procurar zelar pelo local onde nós congregamos, mas com sabedoria, mas com temor à palavra de Deus, sem enganações, sem tentar ludibriar aquelas ovelhinhas que ainda se encontram tomando leite. Não, nós devemos buscar passar a verdade, conforme nós já vimos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É nós levarmos a vida com abundância, que é a palavra de Deus vivificada e revelada pelo Espírito Santo de Deus a todas as pessoas, amados. Nós não devemos nos aproveitar de situações, nós não devemos fazer, principalmente a pessoa que conhece a verdade, que já foi liberta pela verdade. Ela tem o dever de levar o evangelho puro, o evangelho perfeito, o evangelho sem mancha, sem mácula, que é o Senhor Jesus Cristo. Conforme nós já vimos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Portanto, nós não devemos deixar a nossa habitação, a nossa congregação, como é costume de alguns, conforme nós já vimos em Hebreus capítulo 10, versículo 25, mas tudo tem que ser feito com ordem, com decência, com sabedoria, pois a sabedoria é edificadora, conforme nós já vimos em Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4, com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firme pelo conhecimento, pela palavra de Deus revelada aos nossos corações, nas nossas mentes, se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis, se encherão todos os compartimentos das nossas vidas, porque nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos a casa de Cristo, mas Cristo, Hebreus 3,6, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. E a fé, ela é edificadora, a sabedoria, ela edifica a casa, ela nos edifica. Com a sabedoria, ela se edifica a casa, e com a inteligência, ela se firma. E pelo conhecimento, pela palavra de Deus revelada, vivificada a nós, aos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus, se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis, se encherão todos os setores das nossas vidas, suprindo todas as nossas necessidades, em todos os setores, em todas as áreas, campos, setores das nossas vidas. A palavra de Deus revelada nos trará
saciará a nossa fome, nos trará a solução para cada situação pela qual estaremos passando. Portanto, amados, Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas nós não devemos deixar a nossa congregação, não, mas nós devemos estar ali com sabedoria, não sendo ludibriados, não sendo enganados, não sendo levados a crer que ali é a casa de Deus. Não, a casa de Deus somos nós, o templo de Deus somos nós, a casa de Cristo somos nós, o templo do Espírito Santo de Deus somos nós. Que fica esta palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, e para aquelas pessoas que se encontram no altar, tentando prender membresia, tentando fazer com que a membresia fique cativa a um espaço físico. Não, nós somos cativos de Jesus, ele nos libertou, mas ele nos libertou, mas nos fez, nós ao conhecermos a verdade, nós nos tornamos presos, pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios capítulo 6, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios capítulo 6, versículo 20. Portanto, que fica esta palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Uma sexta-feira abençoada, um sábado de grandes bênçãos, um domingo de grandes bênçãos, um final de semana abençoado com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. A paz de Cristo para todos, em nome de Jesus.